Olá! Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo da termodinâmica, onde falaremos sobre a dilatação térmica de sólidos e líquidos. O presente estudo, ele aplica-se muito no cotidiano, principalmente na área de engenharia e cursos de ciências. Aqui temos uma imagem de uma ponte em construção. Repare que nesta imagem, entre os vãos, é deixado um espaço vazio, chamado de junta de dilatação. Isso é feito para que a ponte não corra risco de desabamento devido à dilatação térmica. Como consequência do aumento da temperatura, portanto, aumento do grau de agitação térmica das partículas, aumenta-se a distância média entre as moléculas. Isso reflete num aumento no tamanho do corpo, como pode ser verificado nesta representação. Temos aqui uma charge que ilustra uma situação onde um indivíduo que aparentemente tem muita força tenta desenroscar a porca de um parafuso, sem muito sucesso. Um outro indivíduo, franzino, aquece a porca com o uso de uma chama e ela se dilata. E mesmo ele sendo franzino, ele consegue retirar a porca. Essa situação ela demonstra a importância do conhecimento e como isso pode tornar nossa vida mais fácil. Quando a temperatura de um corpo varia, suas dimensões também variam. Ou seja, ele altera seu tamanho nas três dimensões: na altura, no comprimento e largura. Se analisarmos a dilatação somente em uma dimensão, chamamos essa dilatação de dilatação linear. Geralmente se utiliza esse termo para situações onde a dilatação ela é mais evidente em uma dimensão, como por exemplo em barras e vigas metálicas. Essa dilatação ela está representada nesta figura. Se analisarmos a dilatação em duas dimensões, chamaremos essa dilatação de dilatação superficial. Esse termo geralmente é utilizado em situações onde a dilatação ela é menos evidente em uma dimensão, como por exemplo em chapas e folhas metálicas. Essa situação também está representada nesta figura. Agora, se analisarmos a dilatação nas três dimensões, chamamos essa dilatação de dilatação volumétrica. Neste caso, a dilatação ela é relevante nas três dimensões, como por exemplo em blocos ou cilindros metálicos. Essa dilatação também está representada nesta figura. Temos aqui uma sequência de imagens de situações onde ocorre dilatação. Na primeira imagem, temos trilhos de trem retorcidos. Isso ocorre porque, durante a fabricação da ferrovia, não foram deixadas juntas de dilatação entre as vigas dos trilhos, como mostra a figura ao lado. Durante os dias com altas temperaturas, os trilhos sofrem uma expansão lateral, não retornando para a sua posição original. Essa situação ela pode promover acidentes com trens. Nessa outra imagem, temos torres de alta tensão. Os engenheiros fazem cálculos precisos para determinar o tamanho do cabo que deve ser utilizado entre as torres. Se o cabo ele for muito longo, com o aumento da temperatura, ele vai se expandir e ficar muito próximo ao chão, podendo tocar árvores e veículos, ocasionando acidentes. Por outro lado, se o cabo for muito curto, com a queda de temperatura, ele vai se contrair, podendo arrebentar
ou derrubar as torres, ocasionando assim acidentes. Temos também uma imagem de um piso, onde foram deixadas as juntas de dilatação. Se as juntas de dilatação forem muito pequenas, cada peça do piso, ao se dilatar, poderá se soltar do chão ou apresentar rachaduras, pois irá se dilatar para cima, uma vez que não há espaço suficiente nas laterais para permitir sua dilatação. É muito comum encontrar potes de conservas em empresas de agroindústria. Muitas vezes, em nossas casas, não conseguimos abrir esses potes de vidros, mas geralmente nossas mães já sabem o que fazer. Elas fervem um pouco de água e jogam sobre a tampa metálica. E depois, com um pano, conseguem abrir o pote. Isso ocorre porque, ao aquecer o pote, principalmente a tampa, essa tampa ela se dilata mais rapidamente do que o vidro, ficando mais fácil de desprendê-la. Se os corpos que estamos analisando forem homogêneos, a dilatação em cada dimensão é linear. E experimentalmente, verifica-se que a expressão matemática que rege seu comportamento em uma dimensão, ou seja, uma dilatação linear, ela é do primeiro grau e pode ser expressa por ΔL é igual a alfa vezes L inicial vezes ΔT, onde ΔL representa a variação no comprimento, alfa o coeficiente de dilatação linear e L inicial o comprimento inicial e ΔT a variação na temperatura. O coeficiente de dilatação linear ele é uma propriedade que está relacionada com o tipo de material do corpo. Temos aqui uma tabela que contém os coeficientes de dilatação de alguns materiais. Não é necessário decorar esses valores. Com uma boa aproximação, pode-se determinar uma expressão para a dilatação superficial, e ela é dada por ΔS é igual a gama vezes S inicial vezes ΔT, onde ΔS representa a variação na área da superfície, gama, o coeficiente de dilatação superficial, e o S inicial, a área inicial da superfície, e ΔT, a variação da temperatura. O coeficiente de dilatação superficial, gama, é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, alfa, pois considera duas dimensões. Também, com uma boa aproximação, pode-se determinar uma expressão para a dilatação volumétrica, dada por ΔV é igual a beta vezes V inicial vezes ΔT, onde ΔV representa a variação no volume do corpo, beta o coeficiente de dilatação volumétrica, V inicial o volume inicial do corpo e ΔT a variação da temperatura. O coeficiente de dilatação volumétrica, beta, ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, alfa, pois considera 3 dimensões. Vejam que as três fórmulas são basicamente iguais, cada uma com sua variável. A unidade para o coeficiente de dilatação linear é o inverso da unidade de temperatura. Por exemplo, graus Celsius a -1. Vamos agora fazer uma atividade. Exemplo 1. Uma barra feita de uma liga de alumínio tem comprimento de 10 centímetros a 20 graus Celsius e comprimento 10,015 centímetros no ponto de ebulição da água. Letra A. Qual é o comprimento da barra
no ponto de congelamento da água. Letra B. Qual é a temperatura para a qual o comprimento da barra é 10,009 centímetros? Resolução. Letra A. Como se trata de uma barra, a dilatação é do tipo linear. Então, vamos utilizar a fórmula ΔL igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Como ΔL é igual ao L final menos o L inicial e ΔT é igual ao T final menos o T inicial, a expressão fica L final menos L inicial é igual a alfa vezes L inicial vezes o T final menos o T inicial. De acordo com o enunciado, o L final ele é igual a 10,015 centímetros. O L inicial é igual a 10 centímetros. O T final é o de ebulição da água, que é igual a 100 graus Celsius. E o T inicial ele é igual a 20 graus Celsius. Substituindo esses valores na fórmula, teremos que 10,015 menos 10 é igual a alfa vezes 10 vezes 100 menos 20. Realizando os cálculos, vamos encontrar então que o alfa ele é igual a 0,015 sobre 10 vezes 80 graus Celsius a menos 1. Não é necessário realizar uma simplificação para o valor do alfa, pois o problema não pede esse valor. Utilizando novamente a expressão para a dilatação, mas agora conhecendo o valor de alfa e sabendo que a temperatura final é a temperatura de congelamento, portanto 0 graus Celsius, e fazendo a substituição na expressão, teremos que o L final menos 10 é igual a 0,015 sobre 10 vezes 80 vezes 10 vezes 0 menos 20. Realizando os cálculos, encontraremos que o comprimento da barra a 0 graus Celsius será igual a 9,99625 centímetros. Para resolver a letra B, vamos utilizar a mesma expressão, ΔL igual a alfa vezes L0 vezes ΔT, mas agora utilizando o valor do comprimento final da barra como sendo 10,009 centímetros e substituindo esses valores, teremos que 10,009 menos 10 é igual a 0,015 sobre 10 vezes 80 vezes 10 vezes T menos 20. E, realizando os cálculos, encontraremos que a temperatura em que a barra terá 10,009 centímetros será de 68 graus Celsius. Vamos agora analisar a dilatação térmica dos líquidos. Pelo fato dos líquidos não terem forma própria, o estudo da dilatação dos líquidos é sempre feito com o líquido contido em um recipiente sólido. Esse fato dificulta o nosso estudo, pois ao aquecer o líquido, o recipiente também se aquece. Portanto, tanto o líquido quanto o recipiente sofrem dilatação. De maneira geral, os líquidos dilatam-se mais do que os sólidos. Assim, quando se aquece um recipiente completamente cheio de um líquido até a borda, parte do líquido transborda. O volume do líquido extravasado corresponde à dilatação aparente do líquido. O termo aparente é para indicar que, aparentemente, somente o líquido se dilatou, mas isso não é verdade. O fato é que a dilatação do recipiente ela é pequena para que possamos perceber a olho nu, mas ela ocorre.
A figura abaixo representa bem essa situação. Se tanto o líquido quanto o recipiente são homogêneos, é possível demonstrar que a dilatação aparente do líquido também obedece a uma relação idêntica à da dilatação volumétrica, sendo dada por ΔV aparente é igual a beta aparente vezes o volume inicial vezes ΔT. Naturalmente, a variação do volume do líquido deve ser igual à quantidade de líquido extravasado mais a variação do volume do frasco. Se substituirmos a fórmula de variação do volume em cada termo, teremos que o beta do líquido vezes o volume inicial do líquido vezes ΔT é igual ao beta aparente vezes o volume inicial do líquido vezes ΔT, mais o beta do frasco vezes o volume inicial do frasco, que é o mesmo do líquido, vezes ΔT. Simplificando a expressão, teremos que o beta do líquido é igual ao beta aparente mais o beta do frasco. Então, podemos dizer que o beta aparente ele é igual ao beta do líquido menos o beta do frasco. Vamos agora a uma segunda atividade. Exemplo 2. Uma xícara de alumínio de 100 centímetros cúbicos de capacidade está completamente cheia de glicerina a 22 graus Celsius. Quanta glicerina, se alguma, será derramada se a temperatura da glicerina e da xícara subir para 28 graus Celsius? O coeficiente de expansão volumétrico da glicerina é 5,1 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. E o coeficiente de expansão linear do alumínio é 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Resolução. Letra A. Sabendo que o furo da xícara se comporta como se fosse feito do próprio material da xícara, e como o furo e a glicerina possuem o mesmo volume inicial, e o alumínio possui menor coeficiente de dilatação, então o furo irá dilatar-se menos do que a glicerina, e, consequentemente, a glicerina irá derramar. Seja ΔV o quanto de glicerina que derrama, que é o volume aparente. Utilizando a fórmula para dilatação volumétrica, teremos que o ΔV aparente é igual ao beta aparente vezes o volume inicial vezes a variação da temperatura. Lembrando que o coeficiente de dilatação aparente é igual ao coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente, sendo o líquido glicerina e o recipiente uma xícara, teremos então que a variação no volume aparente é igual ao beta da glicerina menos o beta da xícara vezes o volume inicial vezes a variação na temperatura. Devemos ficar atento ao enunciado que não nos forneceu o coeficiente de dilatação volumétrico da xícara. Forneceu o coeficiente de dilatação linear, mas sabemos que o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Sendo assim, ficamos com a variação no volume aparente é igual ao beta da glicerina menos 3 vezes o coeficiente de dilatação linear da xícara vezes o volume inicial vezes a variação da temperatura. Substituindo os valores dados no enunciado, teremos que a variação no volume aparente é igual a 5,1 vezes 10 a menos 4, menos 3 vezes 23 vezes 10 a menos 6,
vezes 100 vezes 28 menos 22. Realizando os cálculos, encontraremos que a variação no volume aparente é igual a 0,2646 centímetros cúbicos. Com isso, terminamos mais uma aula de física. Até a próxima.